Desistir não é uma opção. O texto que eu escolhi para a gente poder refletir acerca disso é Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Vamos todos juntos? E não nos cansemos, seu tempo, se não houvermos desfalecido. O apóstolo Paulo aqui sentiu uma grande necessidade de escrever esta carta às igrejas da Galácia, porque aqueles irmãos já estavam abandonando o Evangelho, estavam desistindo do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo diz, tão rapidamente, tão rapidamente tem abandonado o Evangelho de Cristo para seguir um outro Evangelho. Interessante que Paulo, ao longo desta carta, ele faz algumas perguntas bem interessantes, umas perguntas muito intrigantes. Ao longo da carta, a gente vai percebendo alguns questionamentos que Paulo vai fazendo àqueles irmãos lá da Galácia. Por exemplo, a gente vê lá no capítulo 3, dá uma olhadinha no capítulo 3, ele começa perguntando assim, a primeira pergunta que ele faz é: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Na NVI tá, quem os enfeitiçou? Em outra tradução, quem os seduziu? Quem os seduziu? Aí, no capítulo 4 e no versículo 15, Paulo faz mais uma pergunta, muito intrigante: o que aconteceu com a alegria de vocês? Onde está aquela alegria que vocês tinham? O que aconteceu com a alegria de vocês? E por último, já no capítulo 5 e no versículo 7, mais uma pergunta. Primeiro comentário, vocês corriam bem. Ele fala para os Gálatas: vocês corriam bem, vocês estavam indo muito bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Nós vemos aqui tantas coisas boas que as pessoas, nossos irmãos, nossas lideranças têm encabeçado, têm feito tantas coisas maravilhosas. Vemos aí a Suzy emocionada, falando da obra missionária, A Shirley vai falar aí sobre o projeto aí com os afegãos, com essas pessoas que estão sendo acolhidas. Agora há pouco passamos, eu com a minha esposa, passamos aqui, vimos uma igreja aqui na praça, dando cobertores e roupas para as pessoas ali, os moradores de rua. Então, tantas coisas boas que a igreja de Cristo faz, não é verdade? Meus irmãos, é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite. Se tiver alguém desanimado, quem sabe se tiver alguém abatido, decepcionado, e alguém que talvez até esteja pensando em desistir da sua fé, desistir do seu ministério, desistir do seu chamado, até desistir da sua igreja, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Deus há de falar de uma forma muito especial aos nossos corações nesta noite, acerca deste tema: desistir não é opção. Beth Moore é uma evangelista anglicana, americana. Ela diz o seguinte: a escolha de não desistir
é uma demonstração de fé inabalável, confiando que Deus tem um propósito maior, mesmo nas situações mais desafiadoras. Então, a escolha de não desistir, a escolha de você não desistir, é uma demonstração de fé inabalável. Inabalável. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Aqui Paulo usa a metáfora da lavoura, da agricultura, do plantio, da colheita, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender bem e na prática que desistir realmente não é uma opção. Desistir realmente não é uma opção. Amém? Não é uma opção. Muito embora a gente seja tentado de vez em quando a gente enfrenta dificuldades, adversidades, obstáculos, a gente é tentado a desistir. Nós já desistimos de muitas coisas, não é verdade? Fala a verdade, você já deve ter desistido de muitas coisas quando surgiram os obstáculos, quando surgiram os empecilhos no nosso caminho, e a nossa tendência a tentação é realmente desistir, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu separei este versículo em três partes para a gente poder meditar aqui em cada parte, e que em cada parte o Senhor venha falar profundamente no nosso coração, e que possamos sair daqui hoje, não como entramos, de uma forma muito especial, que Deus venha ministrar o nosso coração. Sairemos daqui ministrados, abençoados, assim como já temos sido muito abençoados com tudo aquilo que tem acontecido aqui neste lugar, neste culto, nesta noite, não é verdade? Meus irmãos, Jesus nos convida, em primeiro lugar, a primeira parte do versículo é: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Meus irmãos, Jesus nos convida a semear a semente do Evangelho na vida das pessoas. Vamos semear o Evangelho, a semente do Evangelho na vida das pessoas, mesmo sabendo que essas sementes, muitas pessoas, na maioria das pessoas, não vai vingar, não vai frutificar, não vai desenvolver. A semente só se desenvolve em terra boa. É só na terra boa que dá fruto, que produz fruto. Aí a gente pergunta: será que eu sou uma terra boa? Provavelmente, porque você está aqui hoje. O Evangelho frutificou e tem frutificado, e há de frutificar ainda mais nas nossas vidas, porque nós temos apresentado diante de Deus um coração como um terreno fértil, como uma terra boa. Não é verdade? Amém? Seu coração é uma terra boa? A sua vida é uma terra boa? Pois é, a semente do Evangelho só frutifica em terreno fértil, numa terra boa. Então essas sementes também podem ser, né? Tudo aquilo que nós investimos na vida de alguém, tudo aquilo que nós investimos na vida das pessoas. Nós investimos tempo na vida das pessoas, ouvindo, aconselhando, compartilhando das nossas experiências. Nós investimos tempo com as pessoas. Às vezes nós investimos a nossa generosidade, né? Através de uma
ajuda financeira ou de algum recurso que a pessoa esteja necessitando, lá estamos nós investindo, porque nós sabemos que aquela pessoa pode ainda ser abençoada através das nossas vidas. Nós investimos também conhecimento. E por falar nisso, nós estamos terminando, né, pastor Rubem? Estamos terminando, já na reta final aí, último mês do nosso curso de teologia. Que bênção, né? A irmã Mariana até estava comentando, nossa, já passou um ano, né? 1 ano e meio, né? Passou rápido, e estamos finalizando aí para a glória de Deus. Então investimos o conhecimento na vida das pessoas. Quantos professores tem aqui, né? Muitos professores, professoras que têm investido conhecimento na vida dos seus alunos. E como é bom a gente poder ver depois os nossos alunos, já, né, às vezes, quando nós lecionamos, eles eram adolescentes, jovens, depois nós os vemos casados, bem, né, com uma boa família e uma boa profissão e trabalhando, e são frutos, né? São investimentos que nós fazemos na vida das pessoas, ok? Mas, por outro lado, nós sabemos também que existe muita ingratidão, existe muita frieza, existe muita indiferença por parte das pessoas. E aí a pergunta que nós fazemos é: por que será que nós cansamos de fazer o bem? Se Paulo está dizendo não nos cansemos de fazer o bem, porque supõe que em algum momento nós podemos cansar, nós podemos nos cansar. Então ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que muitos estão cansados na obra e da obra. Muitos estão cansados na obra e da obra. Pois é, irmãos, fazer o bem às vezes produz um cansaço exaustivo. A realidade é que tem realmente muitos irmãos, líderes, até mesmo pastores, cansados na obra e da obra, né? Queridos, eu tive orando, tive pensando nessa pergunta: o que pode nos fazer cansar? Quais são os motivos pelos quais nós nos cansamos? Aí vieram algumas coisas para a gente poder refletir, meditar nesses motivos aqui que eu levantei. Pode ter outros, cada um pode ter outros motivos, mas aqui esses, uma base para a gente pensar aqui. Falta de reconhecimento, porque deixamos de fazer o bem, porque nos cansamos. Ingratidão, sobrecarga emocional, pessoas tão emocionalmente sobrecarregadas, né? Sobrecarga emocional, desilusão, nos desiludimos com pessoas, nos desiludimos com projetos, desilusão, falta de apoio, e o principal, perda de foco na palavra de Deus. Quando nós perdemos de vista a palavra de Deus, que nos instrui, que nos ensina e que nos motiva a continuar sendo bênção na vida das pessoas, a continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então, portanto, quando perdemos o foco da palavra de Deus, perdemos o foco, então nós começamos a nos desanimar e nos cansar de fazer o bem. Perdemos o foco daquilo que Deus deseja de nós.
Por isso, eu queria ler aqui 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. O desgaste pode até ser exterior, o desgaste pode até ser pela como nós somos, né, um corpo que precisa estar sempre sendo cuidado. Às vezes nos desgastamos no exterior, mas interiormente, em nosso espírito estamos sendo renovados dia após dia, dia após dia. Meus irmãos, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove os nossos ânimos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda parte do versículo é: porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo ceifaremos. Ou seja, no tempo próprio, no tempo apropriado, no tempo devido, no tempo certo, ceifaremos. Meus irmãos, como que a gente tem dificuldade com essa questão do tempo? É complicado para nós a questão do tempo, porque nós somos ansiosos por diversas vezes, não é verdade? A gente tem dificuldade de lidar com o tempo. O tempo é uma coisa que precisamos aprender a lidar. Nós somos impacientes muitas vezes. Não tem aquele ditado que quem tem pressa come cru, não é verdade? E é isso, né? Somos impacientes, geralmente nós não gostamos de esperar. E quem gosta de esperar? Não é verdade? Não é mesmo? Quem gosta de esperar? Ainda mais porque aqui, nesse texto, não se trata da forma humana de contar o tempo. Não se trata da forma humana de contar o tempo, mas o tempo aqui se refere ao tempo de Deus, o kairós de Deus. E precisamos aprender a esperar em Deus. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Então, essa espera da colheita exige o que de nós? O que será que exige? Fé, paciência, dependência, exige submissão e, acima de tudo, confiança. Confiança. Alguém já plantou batata? Não é no bom sentido, né? Alguém já plantou batata? Plantar batata é um negócio de fé, né? Porque você não pode, ela fica debaixo da terra, você não vê nada, e você tem que saber exatamente o tempo de colher. Não pode ser antes, e também não pode ser depois, porque a batata, ela estraga, ela apodrece na terra. Então tem que ser, e você tem que colher no tempo certo, mas só que você não vê nada, nenhum sinal. E aí você tem que confiar que aquele é o tempo certo da colheita. Confiar que aquele é o tempo oportuno para se colher, e nada vai se perder. A colheita pode até demorar, meus irmãos, a recompensa pode demorar, mas ela é certa. No tempo certo, no tempo apropriado, a recompensa vem. Meus irmãos, pode até ser que o bem não seja necessariamente recompensado pela pessoa a quem você fez o bem. Não necessariamente é recompensado pela própria pessoa a quem você ajudou, a quem você abençoou, mas de Deus vem a recompensa vem do Senhor. E ainda mais, pode ser que o bem não seja recompensado nesta vida. Pode ser que o bem não seja recompensado nesta vida. Dá uma olhada, olha só Colossenses capítulo 3,
23 e 24. Tudo o que fizerem, façam como? De todo o coração. Informação importante agora. Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor o quê? A recompensa da herança. É do Senhor que recebemos a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quando fazemos o bem, não nos cansemos jamais, porque em primeira instância, isso a gente tem falado lá, né, Tiago? Em primeira instância, nós fazemos é para o Senhor. Tudo que fazemos, em primeira instância, fazemos para o Senhor. Por isso, este é o maior de todos os motivos pelo qual nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Nos cansar de fazer o bem. E a terceira parte do versículo, é a última parte do versículo, que diz assim: se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Meus irmãos, a condição para continuar semeando, a condição para continuar fazendo bem, a condição para continuar investindo na vida de alguém, investindo na vida das pessoas, a condição para que o nosso ministério seja frutífero, que aquilo para o qual Deus te chamou possa produzir frutos, a condição para que isso possa continuar é não desfalecer, não desanimar, não desistir. Então, desistir não é uma opção. Então, desistir não é uma opção. Nós precisamos estar sempre motivados pela graça de Deus, motivados pela palavra que nos motiva, pela palavra que nos põe de pé e nos dá a direção, nos dá as diretrizes e nos dá a alegria, o renovo de continuar servindo, de continuar sendo bênção, de continuar na obra do Senhor abundantemente, como diz a 1 Coríntios, né? Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é o quê? Não é vão no Senhor. Amém, queridos? Que bom que a gente tem o Senhor que nos alegra, que nos anima, e o seu Espírito Santo nos motiva, nos levanta, nos capacita a continuarmos nesta grande jornada, nesta grande obra que o Senhor nos chamou, para o qual o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para a glória do seu nome. Quando nós não desistimos, o nome de Jesus é glorificado. Quando você não desiste, o nome de Jesus é glorificado. E eu sempre costumo dizer que quando você não desiste, quando eu vejo você, quando um vê ao outro, aqui aos domingos, nos cultos, nas quartas-feiras, nos encontros, nas atividades da igreja, quando vemos um ao outro, a gente glorifica o Senhor, porque nós sabemos da luta de cada um, dos desafios de cada um, e mesmo assim não desistiu. A gente olha para um, para outro, olha, fulano não desistiu, o irmão não desistiu, a irmã não desistiu, ela continua firme com Cristo, na fé. Desistir não é uma opção. Há uma promessa de colheita no tempo certo para quem não desiste,
para quem não desiste de semear. Você tem semeado na vida de pessoas, investido o seu tempo, investido seus dons, seus talentos. Você tem semeado, estendido sua mão, abençoado outros, um ao outro. O Evangelho de Cristo é recíproco, é mútuo, é recíproco, é uns aos outros. Igreja é uns aos outros. Aqui estamos nós para abençoar uns aos outros. Aqui estamos nós para investir na vida uns dos outros. E para a gente encerrar, eu só queria deixar este versículo do Salmo 126, o versículo 6. Aquele que sai chorando, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Piba, como igreja do Senhor, é uma igreja que é acolhedora e também nos ajuda. A igreja do Senhor nos ajuda a cumprir aquilo que Deus espera de nós, a realizar aquilo que Deus espera de nós. Então, como igreja, tudo aquilo que a igreja faz, ela ajuda a cada um dos seus membros a realizar e a ser quem Deus espera que você seja. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Como é bom ouvir a palavra que nos renova, que nos fortalece, que nos edifica. Espero que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite, e que Deus nos abençoe numa semana muito abençoada, em nome de Jesus.